Bom dia. Que a paz de Jesus seja plena em vossos corações e que possamos fazer um bom aproveitamento na manhã de hoje. É o que eu desejo a todos vocês. Obrigado por terem vindo. Nós vamos conversar hoje um pouquinho sobre os relacionamentos tóxicos. Aliás, é um clichê quase, né? É uma coisa bastante recorrente, mas eu penso que é oportuno sempre que a gente tiver condições tratar desse assunto. Relacionamento é aquilo que acontece entre duas ou mais pessoas, naturalmente. E aqui nessa conversa, então, a gente pretende conversar sobre esses relacionamentos tóxicos, não excluindo nenhum dos relacionamentos, isto é, considerando o relacionamento familiar, aquele que acontece dentro dos nossos lares, que ali tem muito de relacionamento tóxico, na maioria das vezes, os relacionamentos sociais, os relacionamentos religiosos, profissionais e tudo aquilo que acontece no meio em que a gente vive. Para que haja toxicidade em algum relacionamento, naturalmente que precisa ter alguma pessoa tóxica nesse ambiente de relacionamento, né? Vamos ver um pouco. A boa prática da boa sobrevivência diz que devemos nos afastar daquilo que nos perturba, daquilo que nos incomoda, né? Daquilo que é tóxico. Agora, nós nunca podemos perder de vista, e eu gosto de insistir nessa ideia, porque toda vez que a gente vai falar dessas questões, a gente sempre já começa a pensar em alguém que a gente acha que é tóxico. É muito comum. É normal, não tem nada de errado nisso. Mas é muito comum, quando se falar em relacionamento tóxico, passar pela nossa cabeça as pessoas que a gente considera tóxicas. Ou seja, aquelas pessoas que fazem de alguma maneira algum mal para a gente. Não nos aceitando como a gente é, discordando da gente, impondo a sua vontade sobre a gente, querendo nos controlar. Aquelas pessoas se fazem de vítima toda hora para chantagear, sei lá por que razão. Aquelas pessoas que mentem, que fazem fofoca, não é? Aquelas pessoas de mau caráter, que não têm integridade, que não dá para confiar, que não dá para acreditar, que diz as coisas e a gente nunca sabe se pode levar a sério. As pessoas arrogantes, as pessoas controladoras. Então, quando se fala em relacionamento tóxico, é natural que a gente começa a olhar ao nosso redor e perceber algumas dessas características nas pessoas com as quais a gente se relaciona. E quando a gente identifica esses pontos negativos, a gente sente que isso não é bom, que isso nos faz mal, de alguma maneira. Faz mal, às vezes, fisicamente. Porque primeiro começa o mal espiritual, emocional, psicológico. E quando ele não é resolvido nesse campo mais sutil da nossa alma, naturalmente ele vai se transformar depois, ou pode se transformar, na grande maioria se transforma, em doença do corpo físico. Porque tudo aquilo que está doente na alma, depois adoece ao corpo. De tal sorte que tudo começa primeiro no campo emocional, no campo espiritual. Se não tratado ali, cedo ou tarde, vira uma doença do corpo. E é necessário que se transforme numa doença do corpo, para doer, para doer. Porque a dor é um recurso divino muito, muito necessário para quando o amor falha, a dor precisa entrar em campo para ajudar a corrigir os rumos daquilo que a gente está vivendo e para onde que a gente está indo, né? Então a dor é a consequência, é o último recurso para a gente mudar de hábito, mudar o jeito de pensar e de fazer as coisas. Então, como eu disse antes, eu gosto muito de reforçar esse aspecto de que quando a gente começa a procurar a inferioridade no outro, o defeito do outro, a toxicidade do outro, que a gente olhe para si mesmo. Porque se a gente olhar com bastante escrutínio, com bastante sinceridade para a gente mesmo, a gente verá que, em grande parte, em grande parcela, quem sabe até maior, a gente é que é essa pessoa tóxica.
Mas nós temos esse hábito de buscar a culpa no outro. E aí nós perdemos a rica oportunidade de curar a nós mesmos. Por isso que nessas questões, o conhece-te a ti mesmo, já tão antigo, tão inclusive trabalhado por Santo Agostinho, que nas obras espíritas trata desse assunto, nunca foi tão importante a gente conhecer a gente como a gente é de verdade, sem esconder nada embaixo do tapete. É importante que a gente se olhe, que a gente se procure, se busque, e a gente verá e encontrar na gente, a gente encontrará em nós mesmos toxinas, aquilo que incomoda e perturba a vida dos outros. Não é? Então, o melhor lugar para a gente começar a curar a toxicidade dos relacionamentos é em nós mesmos. Bom, dito isso, todo mundo ciente da sua responsabilidade e ciente de que pode ser a toxina na vida do outro, então a gente pode conversar sobre o relacionamento tóxico. Não daria para falar sobre isso se a gente partisse da premissa que só os outros são ruins, só os outros são tóxicos, só os outros perturbam a vida da gente. A gente não, a gente é a perfeição. Aí não daria. Mas se a gente conseguir chegar num consenso de que nós também, assim como os outros, somos imperfeitos, aí a gente pode continuar com essa conversa, né? Em Provérbios 15:3 a gente encontra a seguinte passagem: pensamentos tristes e negativos enfraquecem o nosso espírito e causam desencorajamento. Pela dor do coração, o espírito se abate. Então repara aqui, pelos pensamentos tristes e negativos, nós enfraquecemos o nosso encorajamento. Então é preciso começar por aqui já. Se a gente tem por hábito, como dizia Chico Xavier, reclamar é ferir-se a si mesmo. Se a gente tem por hábito cultivar, nutrir, alimentar pensamentos negativos, pensamentos tristes, isso tudo tem o poder de enfraquecer e desencorajar o nosso espírito. E aí, uma vez assim, a gente perde o ânimo para a vida, a gente perde o ânimo para mudar o que precisa mudar e ser quem precisa ser. Porque desencorajado, o sujeito, ele esmorece e não faz, então, o que precisa fazer. Aqui cabe uma observação que nós temos uma precariedade para conosco mesmo, uma falta de amor próprio muitas vezes, uma falta de melhor autoestima e de autoconfiança, que nós a delegamos, uma espécie de delegar sem combinar com os russos, como se diz, a gente não combina com o outro, mas a gente passa para o outro a responsabilidade que é nossa. A gente transfere a responsabilidade daquilo que devemos fazer para com os outros. Então é natural que a gente procure encontrar culpados. Isso é muito natural. Porque, de certa forma, tem um pastor norte-americano que escreveu um livro em 1943 chamado pastor James Williams, e ele falava de que o desejo mais latente, mais natural do ser humano é o desejo de ser aprovado pelo outro. Isso é uma necessidade doentia de ser aprovado pelos outros. Porque a gente, por si só, parece que não se basta. É como se eu olhasse, eu não me basto. Se o outro não disser que eu sou bom, então eu não sou bom. Eu preciso dessa confirmação, eu preciso dessa aprovação. E na busca por essa aprovação, eu abro mão de mim mesmo e passo a fazer a vontade dos outros, passo a fazer aquilo que nem sempre eu quero fazer. É o desejo de pertencer ao rebanho. É o desejo de estar no rebanho. Então eu preciso estar num grupo que me acolha, que me aceite. Então eu preciso me adaptar a esse grupo. Eu preciso parecer com esse grupo. Porque se eu não parecer, o grupo não vai me aceitar. Então muitas vezes eu penso coisas diferentes do grupo, mas eu preciso esconder, usar máscara e fazer a vontade desse grupo para ser aceito. Por isso que é um desejo chamado insano, que é o desejo de aprovação alheia. E aí nós vamos nos alimentando desses aspectos da característica do outro, às vezes da negatividade,
e vamos passando a ser negativo, descrente na vida, perdemos a fé em nós mesmos, a fé no próximo, na humanidade, até em Deus, e aí o caos vai se instalando em nossos ambientes e os relacionamentos vão se transformando em relacionamentos tóxicos. E aí no meio desse caos, a gente vai se perguntando, quando tem consciência e despertamento para perguntar, a maioria pergunta e procura o culpado. Poucos que despertam começam a olhar para si perguntando o que eu fiz para que a minha vida estivesse ou esteja como está agora. Qual o grau de responsabilidade que eu carrego nisso que está acontecendo na minha vida? Porque se a gente não parar para se perguntar isso, a gente sempre vai achar que a coisa está fora. E a gente sempre vai achar que a cura está fora. Sim, porque se a coisa está fora, eu tenho que curar aquilo que está fora. E aí eu quero curar o outro, através do controle excessivo, né? Através de me fazer de vítima. Eu quero transformar o outro, quando na verdade eu preciso curar a mim mesmo. Então essas pessoas intoxicantes, elas estão em todos os lugares e elas, muitas vezes, somos nós. Né? Muitas vezes somos nós mesmos. E a pessoa tóxica, ela não anda por aí com um adesivo na testa dizendo eu sou uma pessoa tóxica. Mas ela é tóxica e às vezes dissimuladamente tóxica que a gente quase não percebe. E a gente se envolve e fica naquele ambiente e quase não se dá conta, não consegue identificar, não é? Por isso que a gente precisa, e tem obras que tratam muito bem disso, eu fiz uma coletânea de algumas questões, podia ser muito maior, de algumas características, de algum aspecto da personalidade nossa e dos outros que ajudam a gente a identificar se somos pessoas tóxicas ou se o outro é pessoa tóxica. Algumas características, uma delas, pessoas arrogantes. Pessoas arrogantes. E há uma grande diferença entre confiança e arrogância. Porque às vezes a pessoa muito autoconfiante parece aos olhos do outro que ela é arrogante. Na verdade, muitas vezes ela não é arrogante. Ela só tem autoconfiança. Não é? Só tem autoconfiança. Agora tem diferenças. A autoconfiança, ela inspira. A autoconfiança, a pessoa vê pessoa boa, pessoa que confia em si mesma, pessoa que dá conta de si. A pessoa dá conta de si. E ela acaba, pelo exemplo, inspirando outras pessoas também a procederem de maneira diferente, a fim de dar conta de si mesma. Então a confiança, ela vem sempre trazendo como modelo um modelo que inspira. Já a arrogância não. A arrogância intimida. O arrogante quer parecer-se sempre mais do que é. Quer saber, quer mostrar que sempre sabe mais do que efetivamente sabe. Então se torna uma pessoa pedante. E essa arrogância é intimidadora. Por que ela intimida? Porque a outra pessoa começa a abrir mão de si mesmo, começa a deixar de ser quem é, para fazer a vontade por medo, por receio, por intimidação, ou para agradar, para pertencer ao grupo. E a pessoa abre mão de si mesma, abre mão do que acredita, abre mão do que poderia ser o grande pulo da sua vida, às vezes, simplesmente porque está subjugado a uma pessoa arrogante. Então, quando a gente está aí pensando, quem é essa pessoa arrogante na minha vida, pensa o seguinte, será que eu sou arrogante? Será que eu sou arrogante? Será que o meu jeito de ser eu me impõe de tal maneira que eu diminuo o outro? Será que eu intimido o outro quando estamos numa conversa e o outro é obrigado a calar-se ou concordar comigo, mesmo não concordando, só para não criar dissabores, desavenças, divergências, porque nós estamos muito assim. Nós estamos muito assim. Como já dizia o sábio do antigamente, que basta a gente dizer o que pensa já é suficiente para arrumar inimigos. Né? Basta dizer o que pensa, porque as pessoas estão intolerantes, são arrogantes
e elas querem que cada um pense como elas. Se não pensar como elas, não serve. E aí a gente, para ser aprovado, abre mão do que pensa, do que sente, do que acredita para fazer a vontade daquela outra pessoa. Então veja, a arrogância é uma característica de pessoa tóxica. Essa pessoa destrói o relacionamento, seja ele qual for. Seja profissional, de amizade, religioso, social, familiar, conjugal, destrói. E vai minando aos poucos. Vai minando aos poucos. Às vezes a gente não percebe que essa pessoa é arrogante, porque parece que ela é autoconfiante. Mas muitas vezes ela é arrogante. E ela vai minando aos pouquinhos, aos pouquinhos. Você vai deixando de ser quem é para fazer as vontades que a pessoa se impõe com muita severidade, com muita prepotência, e você vai abrindo mão de quem é. Vai entrando num processo de autoanulação, um esquecimento de si mesmo. E acaba se tornando, ou gravitando, ou vivendo dentro do campo energético da outra pessoa. E aí sofre. Sofre porque cada vez que nós deixamos de ser quem somos, nós sofremos. Porque a gente está vivendo uma experiência do outro, está vivendo na energia do outro, e a gente sofre. Porque cada qual tem um programa de alma para executar nessa vida, e se não der conta de executar, e se estiver fora do caminho, a dor vai chamar a gente de volta. A dor vai chamar a gente de volta. E essa dor começa no campo emocional, como eu falei antes. Um constrangimento, um desconforto, a pessoa está sofrendo, o relacionamento não está bom, está vivendo uma vida de cão, como se diz, e a pessoa não se anima nem para procurar ajuda, nem procurar um psicólogo, um terapeuta, para buscar ferramentas, né? Instrumentos que ajudam a melhorar. Antigamente, eu não sei como é que é hoje em dia, nessa modernidade, mas antigamente, no meu tempo de criança, já era antigamente, né? As pessoas, a mãe dizia, cuida com quem tu vai sair. Quando a gente começava a sair de casa, um pouquinho, 12, 13, 14 anos, cuide com as companhias. Cuide com as companhias. Existia uma sabedoria por trás disso tudo aí. Mesmo que a mãe não tivesse estudado a psicologia, ela não tinha esses cursos, essas formações, mas de certa forma ela sabia. Há outros momentos que deu encrenca na escola, as criancinhas se desentenderam e a mãe defende o filho, como é seu dever, naturalmente, com unhas e dentes e logo tasca de que a culpa é do coleguinha. Me parece que em grande parte as mães sempre acham que a culpa é do colega. Me dá essa impressão. E se a gente está agindo assim, devemos rever nosso jeito de agir. Porque a gente não está fazendo bem nem para a gente, nem para o filho da gente, nem para o outro. Quando age dessa maneira, achando que a culpa é sempre do coleguinha. Nosso filhinho é um anjinho, olha só. Não faz nada de errado, só coleguinha, né? Então a gente tem que cuidar bastante com isso. Outra característica de pessoas que conseguem transformar qualquer relacionamento em relacionamento tóxico. Pessoas vítimas. Pessoas vítimas. É um processo de vitimização, como se chama, né? A gente costuma fazer isso com muita maestria. E é uma das piores pessoas que pode ter no relacionamento. Aliás, todas essas características aqui são características piores, né? Não tem característica aqui. Mas as pessoas vítimas, elas olham raramente para seus próprios erros. E quando olham, elas sempre encontram alguém para culpar. Sempre alguém para culpar. Elas, tadinhas, não são responsáveis por nada. Nem pela própria vida delas, né? Nem pela própria vida, pela própria existência. Tanto é que ela terceiriza tudo. Terceiriza a felicidade, terceiriza o bem-estar, terceiriza a salvação, inclusive. Repararam? Muitos vêm à casa espírita, escutam coisas e dizem, olha, isso faz sentido. Isso caiu bem para mim, até mexeu comigo um pouco. Mas sai aquela porta fora e continua levando a vida do mesmo jeito. Não mudou nada. Não mudou nada. Muitos terceirizam lá nos templos religiosos, pagando em dia, cumprindo com os dogmas, com as regras, com os rituais. Então terceirizou. Olha, Deus está aqui, a entidade religiosa está aqui, eu estou aqui, eu preciso chegar a Deus, então eu tenho que passar por intermediário e eu pago, então eu terceirizo a salvação. E aí a pessoa, na ilusão, ela continua sendo quem ela é.
fazendo as mesmas nhacas que sempre fez e acha que a culpa é do outro. Então as pessoas que se fazem de vítimas é sempre um problema sério. Porque elas nunca assumem aquilo que elas fazem. Sempre se faz de vítima. Sempre é a culpa do outro. E esse tipo de comportamento realmente não tem como dar certo. Porque essas pessoas nunca se responsabilizam pelas próprias vidas. Ela está triste, mas a culpa é da esposa. Está triste, a culpa do marido, é culpa dos filhos, culpa do vizinho, culpa do patrão, culpa do governo, culpa de Deus, sei lá de quem, tudo. Sempre é culpa dos outros. A pessoa custa assumir as responsabilidades. Não nos esqueçamos da lei de causa e efeito. Jesus mesmo disse, não disse? A cada um será dado segundo as suas próprias obras. Portanto, não é Deus, nem Jesus, nem ninguém que vai vir passar a mão na cabeça de ninguém que fez coisa errada e limpar toda essa lambuzeira que a pessoa fez. Ela mesma tem que dar jeito nisso. Ela mesma tem que dar jeito nisso. Então, tudo que nós somos, temos e estamos vivendo é consequência de nossas próprias escolhas ao longo de nossa existência. A escolha de ontem repercute no dia de hoje. Se eu quero um dia melhor amanhã, então as escolhas de hoje precisam ser melhores do que as escolhas de ontem. Meus hábitos precisam ser melhores. Senão o resultado vai ser sempre o mesmo, né? Porque a grande tolice da vida é achar ou querer um resultado diferente fazendo as coisas sempre do mesmo jeito. Não há como. Não há como, né? Mas as pessoas que se acham vítimas, elas são um pouco assim. A culpa é do outro, se a culpa é do outro, eu não tenho nada para mudar em mim. Não tem nada para mudar em mim. A culpa é do outro, tem que mudar o outro. Não é? E aí a pessoa fica se afundando naquele clima e puxando todos que estão ao redor para o mesmo buraco de vibração negativa, né? Outra característica, pessoas controladoras. Pessoas controladoras são aquelas pessoas que aparentam saber tudo, mas no fundo são as mais inseguras. Sabem nada. Sabe pouco. Mas de tão insegura que é, ou de tão inseguras que são, elas precisam parecer que sabem mais. Então elas querem controlar tudo. Querem controlar tudo. E há outras pessoas que se deixam controlar, porque estão na condição de vítima. Mas a pessoa controladora, e sempre que existe uma pessoa controladora é porque há uma outra pessoa que se permite ser controlada, repararam? Senão não tem como, né? Então a pessoa controladora vai encontrar aquela que pode ser controlada, e aquela que precisa ser controlada vai encontrar uma pessoa controladora. E elas formam um par. Mas essa relação desse par não é saudável. É doentia. E a pessoa controladora, então, muito insegura, ela quer mostrar que sabe mais. Então ela quer controlar em quem você pensa, com quem você sai, que hora você volta, para onde que você foi. Eu vi muito disso acontecer nos jovens casais. Especialmente. Assim, dá para ficar num exemplo, né? Que o ciúme é grande, a confiança parece que não é completa ainda, e aí fica um controle exagerado. Exagerado. Há controle muito intenso de quem exerce um cargo de autoridade, um cargo de comando, então quer controlar o que o outro pensa, quer controlar o que o outro faz, e assim por diante. E é muito perigoso, vocês sabem? Porque aquele que controla, e esse poder de controle desvirtua a vida do outro, o outro não pôde ser quem precisava ser, impõe sobre essa pessoa que controla uma responsabilidade sobre o fracasso, a tristeza, a depressão do outro. E vai prestar conta disso. Vai prestar conta disso pela lei de causa e efeito. A cada um será dado segundo as suas obras, lembrem-se disso. Isso foi Jesus que falou. Então veja, se a minha ação sobre o outro causou dor, desconforto, constrangimento,
doença física ou mental, psicológica, se a minha ação controladora ou arrogante, prepotente, de vítima ou qualquer tipo que seja, causou dor ao outro, essa dor é responsabilidade minha. E eu terei que dar conta disso. Tem um preço para tudo e não passará em branco. Acreditem, isso é lei de causa e efeito. Para que a gente possa, então, se olhar e perceber se tem alguma coisa que a gente precisa mudar na gente mesmo, não é? Pessoas invejosas. Essa existe pouco, eu acho. Quer dizer, assim de brincadeira, eu acho, né? Pessoas invejosas. Elas nunca estão felizes com o que têm e são incapazes de ficarem felizes pelas boas coisas que acontecem com a outra pessoa. Uma vez escutei um palestrante falar que a pessoa invejosa, ela não tem inveja apenas de ter a coisa que o outro tem. A bem invejosa mesmo, ela quer ter a coisa que o outro tem, a vida que o outro tem, mas o outro não pode ter. Ela quer ter sozinha. É o que acontece muito aí. Quer ter sozinha. Não, se eu estou bem, o resto que se exploda. Eu quero estar bem, eu mereço estar bem. E assim a gente leva, né? Então, não basta para a pessoa invejosa possuir alguma coisa, possuir outra pessoa, ter o comando sobre as coisas. Ela quer que o outro não tenha. E esse palestrante deu um exemplo. Ele disse na ocasião, imagine numa cidade qualquer, aparece um sujeito e compra uma Ferrari, um desses carros de milhões de dólares. Só ele tem esse carro na cidade, então ele anda com o bração para fora do vidro, né? Uns 2 metros arrastando no chão, para mostrar que é ele, né? E ele faz a panca dele com aquele carrão, porque só ele tem. Mas ele fica triste se o vizinho tiver também. Porque daí qual é a graça, né? Se o outro também tem. O invejoso precisa ter sozinho, não pode o outro ter também. E aí ela se torna uma pessoa tóxica, porque ela tem que brilhar mais, tem que ter mais. Vocês já ouviram a fábula da cobra e do vagalume? Tem uma fábula da cobra e do vagalume. Na fábula os bichos falam, né? E a gente entende o que eles falam. Eu desconfio que, na verdade, eles até falam fora da fábula, mas a gente é que não conhece a linguagem deles, né? Mas a fábula da cobra e do vagalume conta que havia uma cobra que perseguia insistentemente a um vagalume. E o reino animal estava perturbado, não estava entendendo o motivo de uma perseguição tão feroz. Um dia, de tanto cansado de tanto fugir, o vagalume para e diz: cobra, antes de você me devorar, me permita fazer-lhe 3 perguntas. E a cobra, superior, controlando, intimidando, arrogante, sabendo mais, podendo mais, disse: pode fazer as 3 perguntas. Pode fazer as 3 perguntas. E ele disse, o vagalume perguntou: você me persegue por acaso por algum mal que eu tenha lhe feito? E a cobra disse: não, tu nunca me fizeste um mal. Tu me persegue talvez porque eu faça parte da tua cadeia alimentar. Talvez o vagalume seja um alimento preferido no teu cardápio. E a cobra disse: não, o vagalume não é comida de cobra. E já foram 2 perguntas. E ele fez a 3ª pergunta: por que me persegues então? E a cobra disse: eu não suporto ver essa luz brilhando. Eu não aguento te ver brilhando, por isso eu te persigo. Então, assim, a gente faz isso com os outros e os outros fazem isso com a gente. Reparem que toda vez que alguém parece que está indo bem, que está com cara de feliz, por perto tem alguém que está infeliz só por causa disso. Só por causa disso. Isso é inveja. Isso é inveja. Então a gente tem que cuidar para não ser essa cobra que persegue o outro só porque tem uma luzinha brilhando. Só porque ele fez um curso a mais. Só porque ele leu alguns livros a mais, se ele sabe alguma coisa a mais, nós já queremos o mal dessa pessoa. Só porque se deu bem em alguma coisa, no negócio, sei lá onde,
Nós já queremos o mal dessa pessoa. Porque a gente não suporta a ideia de que o outro brilhe um pouquinho mais do que a gente. Então a gente tem que atacar. Pessoas mentirosas, outra categoria complicada das pessoas que tornam um relacionamento tóxico. Os mentirosos crônicos são perigosos porque você nunca saberá no que acreditar. Os mentirosos crônicos têm essa capacidade, eles mentem sempre e mentem e falam sobre as outras pessoas. Os mentirosos são peçonhentos e estragam qualquer relacionamento. Uma amizade, alguém mentiu, desestruturou, abalou os alicerces da confiança, dificilmente se recompõe. Pessoas negativas. Claro que, de modo geral, todo mundo deve conviver com pessoas negativas, né? Pessoas que carregam ressentimento, que se irritam com facilidade, pessoas que desconfiam de tudo, acabam sendo pessoas negativas. Pessoas que se queixam de tudo, acabam sendo pessoas negativas, né? Aquelas pessoas que para cada solução sempre apresentam um problema, já viram falar mais ou menos assim? São pessoas negativas. E a pessoa negativa arrasta a gente para esse campo energético delas, para essa vibração mais baixa. E isso enfraquece a gente emocionalmente e fisicamente. Então a gente tem que cuidar. No relacionamento tóxico, ou a gente é o tóxico ou o outro é a pessoa tóxica. Nesse relacionamento, ou a gente muda ou o outro muda. Se a gente muda e não consegue ajudar o outro a mudar, e não tem jeito, muitas vezes você tem que se afastar daquilo que lhe faz mal. É dever nosso como cristão, é dever nosso de caridade, de amor ao próximo, ajudar aquele que está em situação assim. Mas há momentos em que o mais saudável para as partes é um afastamento, antes que se agrave ainda mais. Pessoas fofoqueiras. Conhece alguém dessa natureza? Demos uma olhadinha para nós antes, né? Sempre é importante. Pessoas fofoqueiras conversam sobre os outros sem distinguir o que é especulação do que é realidade. Pessoas fofoqueiras falam dos outros sem distinguir e sem se preocupar em distinguir o que é fato do que é especulação, o que é fake news do que é o fato. E as pessoas acreditam muito facilmente em mentiras, em fake news, em especulação, porque a alma dela já está cheia daquilo. Então, quando vem aquilo, a pessoa aceita com naturalidade, porque aquilo que se parece comigo é aceitável. Então, se eu minto, se eu faço fofoca, naturalmente que quem mente e faz fofoca não vai estranhar nada em mim. E a gente vai se dar bem. A gente vai se completar um ao outro, né? A gente vai se completar um ao outro. Mas as pessoas fofoqueiras conseguem fazer grandes estragos. Então, quando você posta na internet tem alguma fofoca, sem checar a fonte, que se você tem gente que você pergunta, mas qual é a fonte disso aí que você checou? Pronto, já é inimigo. Bora, bola, perguntar qual é a fonte, a pessoa nem sabe, nunca. Simplesmente propaga imundície, mentirada, e se tu perguntar qual é a fonte, dá um desmaio na pessoa. Porque não aguenta esse negócio de fonte, né? Então a fofoca, ela é muito destrutiva. E acredita em tudo que você destruir, você será obrigado pela lei de causa e efeito a reconstruir. Seja nessa encarnação, ou na outra, aquilo que você desarrumou, desequilibrou, perturbou, você vai ter a obrigação de consertar. As pessoas fofoqueiras conseguem fazer um grande estrago, deixar marcas profundas na vida da outra pessoa. Profundas. Então cuidemos todos nós com a nossa língua. É muito importante isso. Tem aquela fábula, tem aquela fábula do menino e o carvão. Essa vocês conhecem, já ouviram falar? Vou contar para vocês bem rapidinho, se alguém não ouviu falar ainda. Do menino e do carvão. Chega o moleque em casa transtornado e queixa-se ao pai dizendo que o coleguinha dele, o Lucas, na escola criou o maior problema e que ele está com muita raiva do amiguinho.
e que ele quer fazer o mal para o amiguinho, ele quer se vingar porque aquilo que o amiguinho fez não é perdoável, não é desculpável. O pai chama o menino e diz, vem comigo. Passam pela área de festa, pegam um saco de carvão, vão lá para fora, cheio de roupa no varal. Tá vendo esse lençol branco, filho? Faz de conta que é o Lucas, aquele menino ali, ó, e pega esse carvão e atira naquele lençol até cansar, para aliviar a tua raiva. Pode atirar, atire carvão no lençol branco. E o menino pegou o carvão, atirou, tá cansado. Pararam e o menino se sentiu até mais aliviado, se sentiu feliz, afinal de contas, né? Emocionalmente, deu a impressão de que ele se vingou e ele se cobrou daquele menino que havia ofendido ele. Aí o pai pega o menino, leva para casa e bota na frente do espelho. E o menino olha, ele estava todo sujo de carvão, tá todo preto de carvão, tudo sujo de poeira de carvão. E o pai então diz para ele, a moral da história, o pai diz para ele, tá vendo? Por mais que você atire carvão no outro, por mais que você se vingue do outro, por mais que você diga palavras negativas em relação ao outro, aquele que mais se suja, aquele que mais se lambuza é você. Você está mais sujo que o lençol. Você pensou que estava atingindo o Lucas, e de certa forma estava, mas todo algoz, todo aquele que prejudica, ele está se prejudicando mais do que prejudicando o outro. Então que a gente sempre tenha em mente o seguinte, tudo o que eu fizer para o outro, eu estou fazendo antes para mim mesmo. Então se eu disser palavras boas para o outro, essa palavra boa já está servindo para mim. Porque a gente consegue dar ao outro aquilo que a gente tem em abundância. Eu só consigo amar ao outro quando eu tenho o auto-amor. Quando eu amo a mim mesmo o suficiente, eu transbordo o amor. Se eu não amo a mim mesmo, eu não tenho amor para com o outro. É simples. Ah, mas eu amo a Deus. Sim, ótimo. Até bota o adesivo no carro. Você ama a Deus? Sim. Você cumpre os rituais da tua denominação religiosa? Sim. Você está em dia com as finanças da igreja? Sim. Você vai no centro espírita? Sim. Toma paz? Sim. Você ama a Deus? Ok. Você ama a Deus, mas você se cuida? Você se ama? Se você não ama a si mesmo, você não tem capacidade de amar ao próximo e muito menos a Deus. Ah, eu amo o próximo. Se tu ama, mas se ele pensar diferente, se ele escolher um candidato diferente do teu, você vai respeitar esse direito de escolha dele? Não respeita, então não ama. O princípio, o primeiro passo para a gente aprender um dia a amar ao próximo é respeitar o próximo. Eu não concordo com o que você fez, não faria a mesma escolha, mas eu respeito o teu direito de fazer a escolha. Você é livre para isso e eu respeito. Então o respeito é o princípio daquilo que um dia virá a ser amor. Se eu não respeitar, vamos parar de se iludir, dizer que ama o próximo e ama a Deus. Não ama coisa nenhuma. Não ama nem a si mesmo. Não é? Para a gente terminar. Bom, ainda em relação à fofoca que eu anotei aqui, não podia deixar passar em branco. Platão nos dizia que as pessoas normais falam sobre as coisas. As pessoas normais elas conversam sobre coisas, futilidades e tal. As pessoas inteligentes já falam sobre ideias. Já avançam um degrau. Vamos falar de ideias, projetos, propostas, o que a gente pode melhorar, onde é que eu posso melhorar e assim por diante, não é? E as pessoas mesquinhas, elas falam mesmo sobre pessoas. O assunto mais trivial, mais recorrente na boca de nós, a grande maioria, é falar dos outros. Pode reparar. Começaram uma conversa qualquer, vou falar sobre a Lua. 2 minutos depois, estou falando da vida de alguém por causa da Lua. Mais ou menos assim, né? A gente sempre está falando da vida de alguém. Quando estiver falando bem, ótimo. Para a gente terminar, o evangelista Lucas, no capítulo 6, versículo 45, nos diz o seguinte: aqueles cujas mentes e corações estão cheios de pensamentos negativos, geralmente os disseminam.
Quando a nossa mente, nosso coração está cheio de pensamento negativo, isso transborda e a gente dissemina o pensamento negativo. Assim como o amor que há em nós transborda e alcança o outro, a coisa negativa que há em nós, a sombra, a inferioridade, esse deserto da nossa alma, ele transborda em nós e alcança o outro, porque nós estamos cheios daquilo. Quando a nossa mente e nosso coração estiver cheio de alguma coisa, isso transborda e alcança o outro. É o que a gente entrega, é o que a gente tem para dar ao outro. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. O homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Pois da abundância do coração fala a boca. Que fiquem todos bem, fiquem todos na paz do Senhor. Muito obrigado.